Olá, muito boa noite para você que vai nos acompanhar na nossa live de hoje aqui do Instituto Coni. Meu nome é Rolando Viviani e hoje a gente começa mais uma semana conversando sobre assuntos de desenvolvimento pessoal. É, Também a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar uma série de coisas, uma série de informações importantes. E hoje eu vou começar um assunto que eu vou terminar só lá na semana que vem. Então hoje a gente vai falar de hábitos eficazes. O Stephen Covey é um cara que escreveu um livro que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre o que ele diz ali, como que a gente pode implementar isso no nosso dia a dia, colocar isso mais em prática usando lá a nossa TDP. Lembra da TDP? Eu fiz 3 lives sobre isso, né? A parte 1, parte 2 e parte 3. Então a gente vai trabalhar esses hábitos eficazes, trazendo ali o conceito, né? Entendendo onde isso encaixa na nossa vida e como a gente pode criar práticas para poder chegar nisso e poder trabalhar isso melhor. Então, sejam muito bem-vindos vocês todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram. Muito bom, minha gente. Então, vamos lá. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém aí, para a gente começar a falar sobre os hábitos altamente eficazes e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, como que a gente pode uh, fazer com que isso sirva para a gente. Porque, veja, é muito comum a gente aprender um monte de coisa sobre desenvolvimento pessoal, a gente fazer cursos, a gente ler livros, tudo mais, só que isso às vezes fica muito longe do nosso dia a dia, muito longe do que a gente pode aplicar. Então, a gente vai trabalhar a TDP, que é a nossa teoria do desenvolvimento pessoal, para trazer isso mais próximo da gente, para que a gente possa ter ferramentas interessantes e usar isso no nosso dia a dia de verdade, na prática, e colocar isso para servir como um desenvolvimento, servir como a gente conseguir resultados diferentes dentro das mais diversas coisas que a gente pode fazer. E aí a gente pode aplicar isso não só na nossa vida pessoal, como na nossa carreira, ou se você é dono de alguma empresa, dentro da sua empresa, tudo isso é muito aplicável em qualquer uma das áreas, mas a gente só consegue fazer realmente aquilo que faz sentido para a gente. Então, por isso que muitas vezes a gente lê alguns livros, a gente faz alguns cursos que a gente fica motivado naquele momento, mas ali na frente aquela curva cai e a gente volta para o nosso dia a dia. Então, muito do que a gente aprendeu e a gente achou bacana, a gente não consegue trazer isso para o nosso dia a dia, a gente não consegue aplicar isso na prática. Então, para isso, a gente criou a nossa TDP, a nossa teoria do desenvolvimento pessoal. A gente falou isso, né, em umas lives atrás. Se você perdeu, entra lá, tá? Tem aqui no IGTV, tem no Facebook também, nos vídeos, tem lá no nosso canal do YouTube. Então a gente coloca em todas as plataformas para ficar disponível para quem realmente queira uh, utilizar dessa informação para poder aplicar. Então agora eu quero trazer a prática disso, como é que a gente consegue pegar assuntos do dia a dia ou assuntos, por exemplo, como tem o próprio livro do Stephen Covey, que fala das pessoas altamente eficazes porque tem hábitos altamente eficazes. Então vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para a aplicação, para a gente entender como isso pode funcionar melhor. Então vamos lá. Eu vou começar contando uma historinha. O Stephen ele começa contando a seguinte história. Ele conta que um fazendeiro uma vez estava lá na sua propriedade andando na sua rotina, no seu dia a dia, né, fazendo as coisas que ele sempre fazia e de repente passando pelo galinheiro, ele observou ali um ovo de ouro. Aí ele falou: "Uou, um ovo de ouro na minha propriedade, no meu galinheiro?" E aí ele observou que ele tinha visto uma galinha que estava colocando esse ovo de ouro. Ele pegou e o que ele fez? Ele
olhou aquilo e, claro, né, subiu a ganância dele e falou: agora eu tive muita sorte, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário e eu vou lá. E ele entrou no galinheiro, pegou a galinha e aí sabe o que ele fez? Ele queria mais ovo de ouro, então ele não esperou a galinha colocar outra, ele foi lá e matou a galinha. E a hora que ele abriu a galinha, ele olhou e viu que a galinha era igual qualquer outra galinha. Ou seja, não tinha nenhum ovo de ouro dentro da galinha. E aí ele começa essa história porque ele gosta de colocar as coisas da seguinte forma. Então, ele coloca o seguinte: ele fala aqui, a gente tem que entender, né, qual é a nossa capacidade de produção. Então, ele conta essa historinha para ilustrar muito disso. Porque muitas vezes a gente acha algum veio, alguma coisa que é muito legal, que a gente vai pensar que vai ganhar muito dinheiro, e a gente começa e a gente vai com muita fome, com muita gana em cima daquilo, e de repente a gente acaba matando a nossa galinha dos ovos de ouro. Justamente por quê? Porque a gente não consegue equilibrar a nossa capacidade de produção. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: ele diz que a gente tem que manter um equilíbrio, né? A gente tem que manter um equilíbrio. A gente não pode nem produzir a mais, porque senão a gente gasta muita energia e a gente acaba ficando esgotado. A gente já falou disso lá em algumas lives lá atrás, né? Mas agora a gente reforça por conta da história do próprio livro. Então, o que acontece? Se eu trabalho demais, coloco muito esforço em determinada coisa, simplesmente eu vou gastar mais energia do que eu devo. E se eu fizer menos daquilo que eu sou capaz, muito provavelmente o meu resultado vai ser bem ruim e aí vão surgir algumas frustrações. Então, manter um equilíbrio na nossa capacidade produtiva, e aí eu quero que vocês agora observem e façam uma autoanálise a respeito disso. Como que é? O que você produz durante o dia? E aí independe, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um empresário, você pode trabalhar numa empresa, você pode ser um autônomo, você pode ser médico, advogado, não importa. Eu quero que você pegue agora e avalie a sua produtividade, a sua capacidade de produção. Como que é essa sua capacidade de produção diária? Ela é muita, você produz muita coisa e no final do dia, no final da semana, você está realmente esgotado, ou você realmente produz aquilo necessário, mas sempre fica com aquela coisa assim: putz, eu poderia ter produzido mais, eu poderia ter feito mais coisas, mas acabei não fazendo, acabei parando ali. Então eu quero que você agora olhe para você, avalie, porque a base de qualquer coisa que a gente vai fazer é uma base de análise interna. A gente precisa entender melhor como são as nossas rotinas. Lembra que eu falei sobre resultado, como são nossas ações? A gente coloca as ações nas crenças ou no nosso potencial. Então, quando a gente começa a falar de hábitos altamente eficazes, a gente precisa entender que isso parte principalmente da autorresponsabilidade. E o que é essa tal da autorresponsabilidade? É eu entender que todos os resultados que eu tenho na minha vida são consequência das ações que eu faço, dos pensamentos que eu tenho, das palavras que eu uso e das ações, das coisas que eu faço. Isso vai me dar um conjunto de resultados. E aí é o mais importante. A gente precisa, novamente eu vou falar sobre isso, parar de terceirizar. Então, a minha vida tá ruim porque o meu chefe não sei o quê, a minha vida tá ruim porque o governo não sei o que lá. Então a gente tem essa tendência, a gente foi escolarizado. Quantos de vocês aí não ouviram mães, pais, avós, tios, todo mundo que você cresceu junto aí, seja lá quem for, sempre fala que tudo é muito difícil, né? Um monte de crença limitante que colocam na nossa cabeça e a gente acha que isso é uma verdade. Então a gente precisa começar a quebrar alguns mitos.
precisa começar a entender que a coisa pode ser de forma diferente e às vezes bem diferente do que aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, fazendo essa autoanálise, trazendo essa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre as coisas que eu faço, é o primeiro passo para as pessoas que querem seguir pelo caminho do desenvolvimento pessoal. Não é um caminho tão tranquilo, mas eu diria que é um caminho que, se a gente conseguir persistir, os resultados vão ser incríveis, as coisas vão acontecer de formas maravilhosas, mas você precisa tomar a atitude, a decisão de tomar o primeiro passo e assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz. Absolutamente tudo. Todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, todas as suas ações, elas vão te dar um resultado. Então a gente precisa começar a parar para analisar isso tudo. Então, a primeira análise que eu estou pedindo para vocês fazerem hoje é olhar para o dia a dia de vocês e como que está a sua produtividade, seja lá o que você faz. Você pode ser qualquer profissional ou até mesmo uma dona de casa, você pode qualquer coisa. Como está sendo a sua produtividade? Você está produzindo muito e gastando muita energia e no final do dia ou da semana você está muito cansado? Ou você está ali trabalhando e sempre fica com aquela impressão de que eu fiz o necessário, mas daria para fazer um pouquinho mais, e aí de repente vem algumas frustrações? Responde para mim aí, eu quero que você olhe para você agora, seja sincero com você agora e me diz aí, escreve para mim como anda a sua produtividade. Você está produzindo muito e gastando muita energia? Você está produzindo pouco e gastando pouca energia? Ou você está num equilíbrio? Você está num lugar onde eu consigo produzir dentro da minha capacidade e tirar os melhores resultados possíveis disso. Então, vamos lá, vai escrevendo para mim aí, que vocês sabem que eu gosto de interação, eu gosto das pessoas que escrevem para a gente poder construir um pensamento junto, construir uma história junto. A gente traz aqui um tema, a gente traz aqui um conceito novo para vocês e a gente vai construindo um pensamento baseado. Então é muito importante eu saber o que vocês estão pensando aí, porque senão vira um monólogo e eu só fico falando, falando, falando e não sei o que está acontecendo. Então vão aí, vai escrevendo para a gente poder interagir melhor. Certo, minha gente, vamos lá. Muito bom. Que a Miris. A Miris escreveu aqui. Antes era um exagero, passando os anos estou mais moderada e seletiva. Muito bom. Ótimo, Miris. Você vê, nada como a experiência e como a gente parar um pouco para poder analisar, né? E poder olhar que a gente pode realmente trazer um equilíbrio melhor para as coisas que a gente vem produzindo no nosso dia a dia. Vamos lá. Manu escreveu produzindo o suficiente, sem gastar energia à toa, mas sempre tentando evoluir nas minhas próprias ações. Muito bom, Manu. É isso aí. Produzindo o suficiente sem gastar energia. Muito bom. Mas será que esse produzir o suficiente não pode dar um pouquinho a mais para ter um resultado melhor? Eu acho que vale a pena analisar. Porque, veja, é uma linha muito tênue quando a gente fala em equilíbrio de produtividade. Né? Eu tenho uma alta produtividade, eu posso ter uma alta produtividade e gastar muita energia, eu posso ter uma alta produtividade e manter o equilíbrio. E eu posso ter uma baixa produtividade, né? Criando um monte de coisa que às vezes vai me dar um resultado muito ruim. Então, vale a pena analisar isso aí, esse o suficiente. O que quer dizer esse suficiente para você? Esse suficiente, será que realmente está suprindo tudo aquilo que você precisa? Ou esse suficiente falta ali um pouquinho, falta alguma coisa, de repente um esforçozinho a mais, uma tarefazinha a mais, para que você possa colher um resultado talvez até melhor do que você tenha colocado aí, tá bom? Então, vamos lá. Quem mais escreveu aqui? Por enquanto, mais ninguém.
Muito bom. E aí, pessoal do Facebook, vamos escrevendo aí para a gente poder analisar, para a gente O poder Eliel disse o conversar. seguinte: Vamos lá, Eliel. estou com certa grana garantida para um ano, buscando alternativas de produtividade, mas a motivação não chega. Penso em vários projetos, mas não me animo com nenhum, quase como uma paralisação. Interessante isso, né, Eliel? Muito, 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 Ele até Eliel. escreveu: mudei de vida agora. Isso é normal? Eliel, vamos lá, vamos analisar isso que é super importante o que você falou, que muitas vezes a gente faz uma transição, né, para alguma coisa e de repente a gente fica olhando ali e às vezes a gente precisa de um período para poder se adaptar a uma nova rotina, a uma nova, principalmente, por exemplo, se a gente tem uma rotina muito atribulada, uma rotina muito cheia de coisas para fazer e a gente vai e de repente eu mudo para uma rotina completamente diferente. Então, o que acontece? Se você tem uma grana guardada, que essa grana dura um ano, você está me dizendo que essa grana vai acabar. Então, não é querendo colocar pilha aí nem estresse em você, mas você precisa entender e tentar trazer um equilíbrio. Nem tanto o que você fazia antes, porque você quis fazer uma transição e você mudou de vida, você está dizendo para mim, ou, né, e nem tanto para a vida que você tem agora. Então, tenta trazer um pouquinho da proatividade que de repente você tinha. Eu vou falar sobre isso aqui, é um dos temas da é um hábito, dos hábitos eficazes. Então, tenta trazer um pouquinho do que você tinha antes, mantendo agora, tentando equilibrar com o que você tem agora, para chegar ali no meio termo. Nem tanto o que você fazia antes e nem tanto o que você faz agora. De repente você acha uma motivação e começa a entender. Porque veja, se você fez uma transição, você tinha um objetivo em mente. Será que você realmente está indo em direção a esse objetivo que você formulou lá atrás, antes de fazer essa mudança? Eu acho que vale a pena analisar isso aí, vale a pena pensar isso para poder entender melhor esse momento que você está agora nesse presente, tá bom? Então, dá uma pensada aí para ver se consegue trazer um equilíbrio e tudo mais. Vamos lá, o Roberto escreveu aí também. Antes o Lombardi falou: tá mudando a passos largos. Bom, Lombardi, muito bom, é isso aí. Aí o Roberto: eu sinto que estou equilibrado. Alguns dias Uhum, atrás estava estressado, sentindo improdutivo e me cobrando muito. perfeito. Depois das lives aqui, mudei meu modo de pensar e agir. Hoje me sinto no equilíbrio. Muito bom, Roberto. Eu vou repetir aqui porque o pessoal me escreveu lá do que eu coloco os vídeos no YouTube e às vezes eles não ouvem o que a me fala. Então eu vou lá. Eu sinto que estou equilibrado. Alguns dias atrás eu estava estressado e me sentindo improdutivo e me cobrando muito. Depois das lives aqui, mudei meu modo de pensar e agir. Hoje me sinto mais equilibrado. Muito bom, Roberto. Bacana. Que legal que você está aproveitando o conteúdo que a gente está colocando. É muito legal, né? Poder olhar para a gente poder entender qual é o momento da gente, para a gente poder sempre criar uma coisa nova, uma possibilidade nova, um pensamento novo, uma forma nova de fazer alguma coisa para poder nos levar a algum lugar, para poder nos levar aos nossos objetivos. Muito bom. Maravilha. Então vamos lá. Eu quero falar sobre o primeiro ponto que o Stephen fala no livro, que é o primeiro hábito da pessoa altamente eficaz. Seja proativo. E isso é muito interessante. Interessante, mas às vezes não tão aplicáveis. E aí eu quero colocar um tempero a mais aqui, trazer lá o nosso conceito da TDP. Lembra quando eu falei que a gente trabalha sempre para construir um pensamento, para construir uma nova forma de fazer as coisas? A gente usa três coisas. É o conceito, me localizar perante aquilo e quais as ações que eu posso fazer para melhorar aquilo. Então, vamos parar para pensar um pouquinho sobre o ser proativo. O que exatamente é ser proativo? Ou seja, ser proativo é a pessoa que parte para ação, aquela que faz as coisas. Só que aí a gente tem que parar e analisar como que é ou como eu estou em relação a essa proatividade.
será que durante a minha rotina, o meu dia a dia, as coisas que eu faço, eu estou sendo proativo ou eu estou sendo passivo? Eu estou esperando as coisas acontecerem, né? Porque, veja, às vezes a gente tem, deseja muita coisa e a gente tem coisas para fazer, né? Então são coisas diferentes. Então, eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer, né? E lembra que eu falei lá, a gente falou uma live sobre isso, né? O que eu preciso fazer ou o que eu tenho que fazer. E muitas vezes o que eu tenho que fazer, aquele monte de crença limitante que colocaram na gente durante toda a vida, diz que eu tenho que fazer, eu coloco ali, isso é bom, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, lá a gente falou que o interessante é a gente tirar esse julgamento. Então, eu tenho as coisas que eu desejo fazer e eu tenho as coisas que eu preciso fazer. E quando eu tiro o julgamento das coisas que eu preciso fazer, eu começo a tirar pesos de cima de mim. Então, quando eu quero ou vou partir para ser uma pessoa proativa, eu tenho que olhar o meu dia a dia e entender o que eu estou sendo proativo, né? E o que eu não estou sendo proativo. Onde eu estou parando. Né? E aí trazer isso para o nosso dia a dia. Eu convido vocês agora a trazer isso para o dia a dia de vocês e fazer essa pergunta. Então, a primeira pergunta que a gente fez sobre produtividade. Lembra? Como é que está sendo a minha produtividade aí? Agora eu quero saber como é que está sendo a sua proatividade. Como você está sendo proativo com as coisas que você precisa fazer e com as coisas que você deseja fazer. E aí sim, quando eu me localizo, ou seja, eu entendi esse conceito de proatividade, eu trago isso para o meu dia a dia, aí eu vou entender as ferramentas que eu preciso para eu poder me tornar uma pessoa proativa nas áreas que eu preciso ser proativa e passivo nas áreas que eu preciso ser passivo, porque muitas coisas dos quais nós fazemos, a gente precisa esperar um feedback, precisa esperar uma resposta, né? Então a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Isso é fato. E a gente precisa ter consciência disso. Tem coisas que eu preciso fazer e eu vou ter que fazer, gostando ou não. Então, por isso que eu falo, se a gente começa a tirar o julgamento do gostar e não gostar, a coisa fica melhor, não fica? Então, vamos lá. O povo está escrevendo aí. Vamos lá, deixa eu ler aqui. A Manu escreveu, vixe, não sei se é só para mim, mas aqui no Instagram tá caindo. Ah, então se tá caindo, vai lá pro Facebook. Eliel escreveu, eu me obriguei a fazer coisas a vida toda. Mega proativo, mas agora que posso escolher e decidir, fico paralisado. Muito bem, paralisado, é isso aí. Como as coisas podem vir naturalmente. Muito bom, Eliel. Você precisa entender melhor esse momento. Por quê? Você era muito proativo. E qual é o problema de ser proativo? Talvez você escreveu aqui que você se obrigou a fazer muitas coisas, lembra? Então você colocou um julgamento nas coisas que você precisa fazer. E agora que você não tem esse julgamento, você não tem mais esse hábito, fica estranho, não fica? Então parece que as coisas não andam, estão paralisadas. Por quê? Porque você associou a proatividade a uma obrigação. E quando a gente associa qualquer coisa à obrigação, a gente tende a ser revolts, a gente tende a criar uma revolta sobre aquilo, porque obrigar-se a fazer algo é ruim. Então é uma crença ruim. Então a gente sempre vai fugir disso e a gente tende a não fazer. Então vamos desassociar isso, Eliel. Tira a associação que você fez de obrigação e proatividade. Tira essa obrigação. Ser proativo, você tem que ser com as coisas também que você deseja fazer. Então, olha que interessante, quando eu tiro a obrigação, eu viro um proativo sem precisar daquela coisa, daquele espeto toda hora nos cutucando ali, entende isso? Vamos lá, quem mais escreveu aqui?
Vamos lá. Quero que flua naturalmente, sem cobranças internas. Então, primeiro precisa desassociar isso, Eliel, tá? Vamos lá, o Roberto escreveu aqui: ser proativo não necessariamente significa fazer as coisas além da nossa capacidade, né? Exato! É aí que entra o que a gente falou antes. Percebe como uma coisa vai casando com a outra, Roberto? Então é o seguinte: ser proativo é entender que eu preciso agir dentro da minha capacidade de energia para gerar um resultado muito bom sem que eu gaste energia e sem que eu faça as coisas muito de qualquer jeito e tudo mais, porque aí eu estou perdendo um tempo enorme. Entendem isso? Vamos lá. Tá caindo mesmo o Insta, tem que ir para o Facebook. Estou indo. Muito bom. Então vai lá para o Facebook, Eliel. Você não tá com o Facebook aí, né, Mi? Aberto? Tô também, mas é que eu tô travada nos dois, eu tô tentando destravar, tô saindo e entrando. Muito bom. Eu tô travada. Você tá parado no Facebook também com o bico, assim, ó. Então sai e entra de novo. É o que eu tô fazendo. Ó, o Eliel. O Eliel entrou aqui pelo Facebook, muito bom. Então vamos lá. Então, continuando o nosso Paranauê aqui. Então, ser proativo, se localize perante a isso. Né? Quais são as ações que você anda fazendo? Você está sendo proativo para as coisas que você deseja fazer e para as coisas que você precisa fazer? Ou você não está sendo, você está deixando para lá? Sabe aquela coisa que a gente fala assim? Ah, deixa aí, amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo. Então, o fazer amanhã, o fazer depois, é o contrário de ser proativo. O proativo, eu pego aquilo e faço na hora. Vou lá e faço o que eu tenho que fazer e ponto final. Destravou aí, Mim? Eu continuo travada, eu tô entrando de novo. Muito bom. Então vamos lá. Então, o primeiro hábito das pessoas eficazes é ser proativo. O segundo hábito é tenha um objetivo em mente. Olha que muito interessante. Eu preciso, para usar melhor a minha proatividade, ter um objetivo em mente, saber o que eu quero, saber para onde eu vou. Porque se eu não sei para onde eu vou, nossa, como é que faz? Qualquer lugar serve. Então, eu te convido agora a olhar para você e perguntar para onde você está indo. Para onde exatamente está indo a sua vida? Para onde está indo a sua carreira? Para onde está indo os seus relacionamentos? Será que você tem uma resposta objetiva ou já parou para pensar sobre esses pontos? Parou para pensar sobre o quão importante é a gente ter um objetivo para poder seguir, para poder balizar ou ter um norte nas coisas que a gente faz. E isso é uma coisa muito, mas muito complicada. Porque eu confesso, eu levei muitos anos para poder entender esse conceito de ter um objetivo e trabalhar por ele. Muitas vezes as pessoas ficam aí anos e anos fazendo o que a vida traz para elas, simplesmente assim, né? Tendo ali um emprego, né? Depois se aposentando e acabou. Mas e aí? Com que objetivo? Qual é o objetivo da sua vida? Quais são as coisas que você realmente levanta todo dia? A pergunta que eu sempre faço é uma coisa muito legal nos processos de coach é o seguinte: qual é o que te fez levantar hoje da cama? O que te motiva? Por que você levanta da cama todo dia? Justamente é um trabalho para poder pagar a conta? Ou você levanta porque você tem um objetivo em mente, você vai trabalhar por aquilo, fazendo as coisas que você precisa, sem o julgamento, e fazendo as coisas que você deseja. Por quê? Porque você deseja. E você parte para a ação e vai fazer aquilo. E aí, destravou aí? Para mim parece que sim. Muito bom. E aí, pessoal no Facebook também?
Então, gente, ser proativo, né, tendo um objetivo, já começa a dar uma outra dimensão. Então, vamos trazer o tenha um objetivo para a nossa teoria do TDP para melhorar isso, para a gente poder trazer isso melhor para o nosso dia a dia. Então, o que é um objetivo? Um objetivo é algo em que eu vou em direção a algo, é algo que eu quero, é algo que eu desejo, é algo que eu miro ali para chegar em determinada coisa. E pode ser qualquer coisa, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma carreira nova, pode ser um casamento, pode ser absolutamente tudo. Mas eu preciso começar a entender melhor. Então, eu convido você a olhar para a sua vida agora e falar assim: quais são exatamente os objetivos que eu tenho na minha vida? Quais são os meus objetivos profissionais? Quais são os meus objetivos pessoais? Quais são os meus objetivos com relação à minha família? Isso é muito importante porque isso vai balizar o norte que você tem que ir. Você vai acordar todo dia sabendo que você tem uma direção a seguir e não é mais um dia. Né? Lembra do filme Feitiço do Tempo? Da época lá da sessão da tarde, que o cara acordava sempre no mesmo dia, os dias de marmota, né? Que era um repórter que ele foi cobrir um negócio de uma marmota lá, que se a marmota sai, o inverno é mais longo, se ela não sai. Enfim, a história é assim. Mas ele não gostou daquilo, ele foi lá e fez, e de repente ele sempre acordava no mesmo dia, e aí chama dias de marmota. Você está vivendo dias de marmota? Acorda todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma rotina, todo dia a mesma não sei o quê. E pior ainda, essa rotina que você faz, ela é consciente, porque rotina é importante, desde que seja consciente. Porque se não é consciente, você está deixando a vida te levar. Então, você está à mercê das coisas que estão acontecendo. Você está à mercê das coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, do seu emprego, do seu trabalho, da sua família, dos seus relacionamentos. E aí a vida vai passando e passando e passando. E aí? Aonde você vai chegar? Então, olha a importância de a gente começar a ter objetivos. Então, eu convido vocês a pegar aí uma folha para poder escrever quais são os seus objetivos, quais são os seus objetivos com relação à sua carreira, ao seu trabalho. O Eliel escreveu uma coisa aqui no Facebook. Escreveu? Então diz aí. Exatamente depois que você está livre, às vezes você não consegue escolher. Você vai escolhendo a vida toda pelas empresas, passivo. Voltar a ser ativo não é fácil. A vida e as empresas vão te escolhendo quando entra, e a autorresponsabilidade. Você tem que decidir e escolher, e é complicado. Essa virada vai ser foda. Estou vivendo dias de marmota. Consciente, sim. Mas não quero isso para mim. Muito bom, Eliel. Então, se você diz para mim aí que está consciente, então pode parar. Se você está levando uma rotina consciente não deixa muita dúvida. Então você está deixando a vida te levar sem ter uma consciência melhor sobre aquilo. E aí o que acontece? Você vai só reagindo. Você deixa de ser proativo e você passa apenas a reagir às coisas que vão acontecendo na sua vida. Então, precisa começar a trazer a proatividade que você tinha antes para as coisas que você precisa fazer agora. Ou criar coisas diferentes. Então, seja proativo para criar coisas diferentes, para imaginar cenários novos, para de repente melhorar um negócio, fazer qualquer outra coisa, porque senão a tendência é você se desmotivar. E quando eu me desmotivo, é porque eu não tenho um objetivo. Porque entendam uma coisa, motivação é diferente de propósito. Então, se eu tenho um propósito, ou seja, um objetivo a seguir, mesmo que eu acorde naquele dia cansado e eu não estou afim, eu estou desmotivado, eu vou fazer. Eu vou fazer, por quê? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo.
Então eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Agora, se eu não tenho um objetivo, se eu não sei o que eu quero, fica difícil. Porque aí a desmotivação vai tomar conta de você. Por quê? Porque você não tem um objetivo. Então, hoje eu estou desmotivado, não estou afim de fazer nada, vou fazer o que está acontecendo aí. Pô, aconteceu isso, aí eu começo só a enxergar problema, só começo a resolver problema, e aí a coisa vai ficando chato. Então aí você percebe, pô, vem as dúvidas, né? Será que, putz, realmente valeu a pena eu ter mudado de carreira? Valeu a pena eu ter largado para fazer outra coisa? Entendem isso? Então, é importante ter um objetivo. Então, volta lá atrás. Qual era o seu objetivo principal quando você mudou de carreira, mudou as coisas todas? Entende? Começa a trazer esse objetivo para que isso vire um propósito. E aí, independente de estar motivado ou não, você vai começar a fazer as coisas para poder resolver. Tudo bem, Eliel? Vamos aí, seguir em frente, hein? Então vamos lá. O terceiro aqui, hábito das pessoas altamente eficaz. E ele está muito ligado ao primeiro lá, que é o seja proativo. Ele diz o seguinte: primeiro faço mais importante. Então olha como olha, vamos parar para analisar o que é fazer, o que é mais importante. O que é mais importante para você se você não tem um objetivo? Olha como isso vai casando com as coisas anteriores. Entre o ser proativo, tenho um objetivo em mente e agora primeiro faço o mais importante. Então, olha como isso segue uma sequência, como é interessante. E quando eu começo a entender os conceitos por trás de tudo isso, eu começo a me localizar melhor. Aí eu falo assim, poxa, será que eu estou sendo proativo? Como é que está sendo a minha produção diária? Será que eu estou produzindo muito e estou me desgastando? Será que eu estou produzindo pouco e não estou usando o meu potencial do jeito que eu estou? Será que eu estou sendo proativo ou não? Será que, poxa, será que realmente eu tenho um objetivo ou não tenho? Né? E se eu não sou ou não me identifico proativo, se eu não tenho objetivo, como é que eu vou fazer o que é mais importante? O que é mais importante para uma pessoa que não tem objetivo? O que é mais importante para uma pessoa, né, que não enxerga um objetivo, não tem proatividade? O mais importante para ela vai ser dias de marmota, trabalhar para pagar conta. Vai levantar todo dia porque precisa trabalhar e vai trabalhar. Aí, meu chefe é um saco. O pessoal que trabalha comigo é tudo falso. Porque minha vida é assim. Porque lá em casa não sei o quê. Porque é sempre. Entendem isso? Olha como é interessante. Olha para a sua vida agora. Será que tem alguma coisa disso que eu acabei de falar? Será que eu estou acordando e indo dormir e fazendo sempre as mesmas coisas, e aí eu estou só trabalhando para quê? Para pagar conta? Será que é só isso a vida mesmo? Será que não tem mais nada interessante para eu poder começar a me prontificar a um objetivo ao qual eu possa realmente me ligar a um propósito e seguir em frente? Então, eu quero convidar vocês para pensar isso, analisar isso, traz isso para o seu dia a dia. Não olha isso como uma coisa distante, não. Agora eu quero puxar vocês um pouquinho para isso, porque para as pessoas que só trabalham para pagar conta, isso é uma coisa que fala assim: mas isso aí é muita viagem, cara. Ninguém que faz isso. Pessoas eficazes fazem. Então, pessoas que têm resultados, que têm sucesso, elas dão um passo além. Elas param para olhar para si próprias, para fazer uma autoanálise e para entender quais são os pontos que precisam melhorar, quais são os pontos na minha vida que eu preciso e posso dar um passo a mais, ser proativo num determinado ponto. Né? Qual é o meu objetivo em relação a esse ponto? Porque quando eu defino um objetivo, por exemplo, de carreira, eu vou começar a ter proatividade, porque de repente eu posso falar, pô,
eu vou melhorar o meu potencial como um profissional. Então, eu vou fazer um curso, eu vou me aperfeiçoar, eu vou aprender uma nova técnica, eu vou poder fazer outras coisas. Então, olha como é importante isso. Como é importante eu começar a entender como é a minha produtividade, como é o meu dia a dia, se eu sou proativo ou não nas diversas coisas que acontecem na minha vida. E se eu tenho um objetivo a seguir e se eu estou olhando para a coisa mais importante. Então, essa é a primeira parte do que eu quero falar para vocês sobre o que o que eu quero. Como é que é? Tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa, então vamos lá para um monte de coisa para a gente poder responder a galera aí. A Miris disse o seguinte. Vamos lá, Miris. Acredito que com essa quarentena a rotina mudou totalmente e se transformaram em outras. Trabalhei mais, tive que ser criativa, dona de casa, cozinhar e dar aulas online. Foi o maior desafio. O Lombardi escreveu agora. Muito bom, hein, Amires? Legal. Você vê, ó, é isso. Eu tenho que estar realmente olhando para as coisas e aí poder aproveitar melhor as oportunidades que estão sendo apresentadas para mim. E você que está aí também ouvindo a gente, será que você está aproveitando as oportunidades ou você está só reclamando que a pandemia é isso, a pandemia é aquilo? Presta atenção, Agora, hein? o Lombardi, agora sinto que a motivação para o propósito é melhor do que o objetivo. Peraí, deixa eu entender melhor aí. O que ele escreveu? Agora sinto que a motivação para o propósito é melhor do que a do objetivo. Exato. Então vamos entender melhor isso aí, Lombardi. É o seguinte, ó, propósito e motivação. O propósito ele é muito mais importante do que a motivação, porque a motivação, às vezes eu estou motivado, às vezes não. Agora, propósito não. Se eu tenho um propósito, ou seja, propósito, leia-se aqui, igual ao objetivo, tá? Eu tenho um propósito é porque eu defini um objetivo. Então, eu vou seguir em direção a alguma coisa. Então, eu tenho esse propósito, então eu vou seguir se eu estou motivado ou não. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu chego lá. Muito bom. O Eliel bom. disse o seguinte: tive que arrendar a pousada por questões financeiras. Tinha trabalho lá. Agora estou meio sem rumo porque não sei que vou voltar a tocar a pousada daqui a um ano. Mas não quero ficar parado este ano. Sabático não está rolando. Muito bom, Eliel. Eliel, você é o cara, velho. O que você é bom? Olha para você agora e responde para mim. No que você é bom? Volta a fazer o que você é bom. Né? Usa o seu network. Volta. Ele tá fazendo uns vídeos muito legais. Então, pois é. Aproveita isso. Olha só. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita oportunidade. É aquela história. Se o povo todo tá chorando, vamos vender lenço. Entende isso? Ou você prefere chorar junto? Não! Vamos lá! Vamos contratar o cara que faz lenço e vamos fazer lenço. Ou eu compro uma máquina de fazer lenço e vou vender. Então, Eliel, no que você é bom? No que você é bom, foco nisso. Começa a colocar isso para fora. Reativa o network aí, manda ver. Pô, tem muita coisa boa para fazer aí. Que mais? Mais nada? Então vamos lá. Vou fazer uma recapitulação do nosso Paranauê de hoje, que a gente, na verdade, começou a falar sobre pessoas que têm hábitos altamente eficazes, que é, na verdade, é um livro do Stephen Covey, que ele escreve os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, e eu quis trazer esse tema aqui porque ele é muito legal, porque ele traz muitos insights para a gente fazer uma autoanálise e eu gostei de aprofundar um pouco mais isso, né, essa teoria dele, colocando ali o nosso TDP junto para trazer isso de vez para o nosso dia a dia, para isso não ficar uma coisa distante, porque lembra, eu só faço aquilo que faz sentido para mim. Se isso tudo não faz sentido para mim, eu vou simplesmente esquecer e vou deixar para lá. E às vezes eu perco ótimas oportunidades para poder dar uma alavancada na minha vida. Então vamos lá, quem escreveu aí? O
Roberto, penso que devemos parar de arrumar desculpas e empurrar com a barriga. Termos um objetivo nos dá força do nosso dia a dia. É isso aí, Roberto. Você está corretíssimo. A gente precisa, ou você tem desculpa ou você tem resultado. É muito simples isso. Ou você tem desculpa ou você tem resultado. Então, se você ficar dando desculpa, qual é o resultado que você tem? Só a desculpa que você está dando. De repente não fez algo, ou e se você está dando desculpa, volta lá no que a gente começou a falar lá atrás sobre qual é o meu nível de produtividade. Será que o meu nível de produtividade não está bem abaixo daquilo do que realmente eu posso oferecer? Eu posso ofertar, mesmo se eu estou trabalhando para alguém, se eu vendo meu tempo por uma empresa, não tem problema. Mas eu sempre tenho que manter o equilíbrio na minha produtividade. E isso é a primeira coisa que a gente precisa analisar. E a gente começou o nosso assunto de hoje com isso. Qual é o meu nível de produtividade? Eu estou produzindo mais e gastando muita energia, ou eu estou produzindo e tendo um resultado interessante da produção que eu estou tendo? Ou eu estou produzindo menos e fico com aquela sensação que eu poderia ter dado mais, mas não estou afim. Ou vem aí um monte de frustração por eu não ter dado o meu máximo dentro da energia que eu consigo, porque se eu estou ficando esgotado no final do dia, ou se eu estou ficando esgotado no final da minha semana, é porque eu estou gastando mais energia do que eu deveria para aquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso reavaliar algumas coisas, simples assim. Não tem muito segredo. Então, entendendo isso, eu parto lá para o primeiro princípio ou o primeiro hábito da pessoa eficaz, que é ser proativo. Então, eu olhando a minha produtividade, eu posso entender melhor onde eu posso ser mais proativo. Eu posso ser mais proativo aqui, ali, para melhorar isso, para melhorar aquilo e começar a ter um resultado melhor no meu dia a dia. Traz isso para o seu dia a dia. Olha para você agora. Para de fugir, porque é muito comum. Então, eu fico falando aqui, as pessoas ficam falando, tem um monte de gente falando de curso, de livro, de não sei o quê, e aí as pessoas, é bacana, mas vai dormir, amanhã acorda e segue nos dias de marmota aí, só acordando e indo dormir para pagar conta. Então, eu acho que a vida não é só isso. Vamos começar a olhar um pouquinho melhor isso, para poder trazer isso para o nosso dia a dia. Então, analisa a sua produtividade. Onde você está sendo mais ou onde você pode ser mais proativo. Né? E aí separando mesmo sua vida profissional, sua vida pessoal, seus relacionamentos, tudo isso dá para separar e a gente sempre tem coisas a fazer, ações que a gente pode tomar nessas determinadas áreas da nossa vida. E aí, com isso, eu chego no segundo hábito de pessoas altamente eficazes, que é tenham um objetivo em mente. Então, tenham um objetivo em mente com relação à sua carreira, tenham um objetivo em mente com relação à sua empresa, de repente, tenha um objetivo em mente com relação ao seu desenvolvimento pessoal ou o seu relacionamento com a família, com sua mulher, com seu marido, não importa, com o namorado, não importa, tenha um objetivo. Tenha um objetivo para poder seguir, porque senão você volta lá, você deixa a vida te levar. Você vai viver exatamente o que a vida está te apresentando, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então não dá para reclamar. E aí nós chegamos no terceiro hábito das pessoas altamente eficazes, que é o nada mais, nada menos do que primeiro faça o mais importante. Então, para eu poder entender o que é mais importante, eu preciso entender como é a minha produtividade, como eu posso ser mais proativo e se eu tenho um objetivo. Porque senão eu não vou poder definir o que é mais importante. Eu não vou poder definir o que é mais importante na minha vida se eu não sei que tipo de produtividade eu estou entregando. Ou eu não vou poder saber o que é mais importante se eu não tenho um objetivo em mente.
como é que eu vou começar a fazer as coisas ou ser proativo em algo se realmente eu não, né, eu não tenho aí um objetivo? Percebe? Então, é uma lógica de pensamento que a gente precisa começar a construir dentro da gente. Tudo bem, pessoas? Então, essa é a primeira parte e na segunda que vem eu venho com a segunda parte. A gente fecha os 7 hábitos das pessoas mais eficientes. Então, os 3 primeiros estão aí para a gente poder fazer essa análise. Tudo bem? Mais perguntas? Senão eu vou encerrando nossa live por aqui, que já deu 50 minutos de live. É muita coisa para a gente ficar falando. E se você não conhece, vai lá no nosso canal do YouTube, que lá tem todas as nossas lives. Pô, desde março a gente tem mais de 90 lives já, Flor. É muita coisa, né? A gente tem muito conteúdo, a gente tem mais de 100 horas de conteúdo que a gente já falou aqui, já deu um monte de receita de bolo, tem lá as meditações para fazer. E se você não gosta, não tem problema, mas se você conhece alguém que precisa, fala para ele entrar lá e fazer as meditações, tá tudo separadinho lá, bonitinho. Tem aqui no nosso IGTV também do Instagram, tem aqui nos vídeos do Facebook, tá tudo aí para as pessoas poderem se refrestelar de informação e de conteúdo, que é isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente está cumprindo o nosso propósito. Isso para a gente é o mais importante. Entendem isso? Fazer esse tipo de coisa, criar novas possibilidades, isso é fazer o mais importante. Chegar aqui toda segunda-feira para fazer uma live de quarta-feira que a Mi vem aqui, isso é proatividade. A gente está sendo proativo para chegar aqui e falar muita coisa. Entendem isso? Por quê? Porque nós temos um objetivo. O nosso objetivo é criar possibilidades para as pessoas dentro do nosso campo de atividade, que é o desenvolvimento pessoal. Seja com a minha parte de coach, seja com a parte de psicologia da Mi, seja lá com um monte de terapeuta que a gente tem no Instituto Quanin. E, aliás, eu quero dar um spoiler aqui. Eu vou começar a fazer umas lives durante a semana com os terapeutas, para vocês poderem entender como funcionam essas terapias. Vou trazer o Yukio aqui para falar de massoterapia. De repente você está com algum problema aí, você nem sabe que a massoterapia pode te ajudar. Vou trazer a Claudinha para falar da tal da mesa radiônica, que é um negócio muito louco e é muito legal. E ela vai explicar direitinho. Então, cada semana aí eu vou trazer o Paulo para falar de barras de Access e todas as variantes que tem aí. Então, toda semana aí eu quero ver se eu coloco uma live trazendo uma terapia nova. O que vocês acham? Se isso é legal, é relevante ou não? Escreve pra gente aí para saber se vai ser legal ou não. E a gente vai trazendo outros terapeutas para falar sobre diversas coisas, terapias diferentes, alternativas, para você poder entender melhor o que é aquilo, porque às vezes a gente entra na internet e vê um monte de terapia, um monte de coisa, e fala da onde que veio isso? Então a gente quer trazer as pessoas que fazem isso para você poder entender melhor como funciona isso, para que de repente você fale assim, pô, isso serve para mim ou isso não serve para mim. Tudo bem, pessoas? Então, já que não tem aí mais nenhuma pergunta, mais nenhuma colocação, alguma coisa aí, staff? Não. Então, muito bem. Então, nós vamos encerrando o nosso Paranauê de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que muita gente entrou e saiu aí porque o Instagram ou o Facebook aí estão com delay, estão com problema de transmissão, mas não tem problema, estamos aqui para falar. E o vídeo inteirinho da nossa live está sendo gravado aqui, eu vou subir ele para o YouTube daqui a pouco, então se você quiser assistir na íntegra, sem cortes, sem blur, sem interrupção de fala, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste, e aproveita e se inscreve, deixa lá o seu like, todas aquelas coisas que o pessoal fala, que é importante para a gente poder crescer o nosso canal. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida aí, vão escrever no nosso direct, nos comentários do próprio vídeo aqui no Facebook, ou lá no próprio YouTube, escreve aí. Se você quiser estar com dúvida de algum tema,
coloca aí para a gente poder levantar as informações e trazer aqui, desenrolar isso para a gente poder entender melhor tudo isso. Então, quarta-feira a Mi tá aqui, ela vai falar de toque, né, Flor? Essa semana ela vai falar de toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Tudo bem, gente? Então, gratidão, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê semana que vem com a segunda parte do nosso Hábitos Altamente Eficazes aqui. A gente vai desenrolar um pouco mais, trazendo isso para o nosso dia a dia. Tudo bem? Então, beijão para todos, se cuidem, a gente se vê na segunda e quarta-feira. Eu quero você aqui assistindo a gente com a Mi, falando sobre toque, que vai ser um assunto muito legal. Beijo a todos e a gente se vê. Tchau!